Salve, salve concurseiro! Professor Heitor Ferreira, seu professor de redação aqui do Objetivo Concursos, iniciando com você, meu caro aluno, mais uma edição do nosso Redação na Prática, né? Você que enviou ali o seu texto nos grupos, a equipe fez ali a seleção e hoje nós vamos corrigir alguns textos aqui com vocês para a gente começar a evoluir a escrita para que a gente possa chegar em um patamar mais elevado. Mas antes de qualquer coisa, manda para mim no bate-papo qual é a sua cidade, qual é o seu estado, de onde você me acompanha, para que eu saiba de onde você está me assistindo nesta noite, né? Obviamente, e mais um detalhe, eu quero saber se você já é um aluno assíduo aqui do nosso evento semanal de redação na prática. Fala comigo também no bate-papo. E caso você esteja chegando por aqui agora e ainda não entrou em nossos grupos para ter o direito de envio gratuito da sua redação para entrar para o sorteio, a chance é essa. O link vai estar para você no nosso descritivo, vai estar também aí no bate-papo. O pessoal da equipe deve mandar para vocês em instantes. Show de bola? Agora vamos ao nosso tema, para a gente criar aqui um rápido arcabouço, né? O tema que eu preparei para vocês para esta edição é a desconstrução do encarceramento feminino no Brasil, uma análise crítica das causas, impactos e alternativas para a reinserção social. Aqui, quando a gente fala de encarceramento feminino no Brasil, sem sombra de dúvidas, né? Eu tenho que pensar de forma prioritária na chamada Lei de Drogas. Por quê, professor? A Lei de Drogas foi a corresponsável pelo encarceramento feminino em massa, né? A Lei de Drogas traz para a gente ali, né, basicamente, uma previsibilidade desta ampliação. Lá no ano de 2006, quando eu tenho a edificação da Lei de Drogas, a gente vai começar a acompanhar no Brasil um encarceramento em massa de mulheres. A maioria das mulheres encarceradas no Brasil, você tem que saber disso, tá? São por crimes relacionados à lei de drogas, tá? E a grande maioria destas mulheres que encontram-se encarceradas estão aguardando julgamento, ou seja, há uma morosidade no nosso sistema, né? E o julgamento acaba retardando aí, né, este processo, aumentando o número de mulheres presas. Já que eu estou falando de encarceramento feminino, nós podemos e nós devemos referenciar as chamadas regras de Bangkok. Como assim, professor, regras de Bangkok? Só para que você entenda, tá? Sempre apareceu qualquer tema de encarceramento feminino, você vai levar para sua prova as regras de Bangkok. As regras de Bangkok, para quem não está familiarizado, nunca estudou isso em direitos humanos, tá? São as regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento de mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras. A professor, então, de forma direta, as regras de Bangkok já trazem à tona uma ideia de desencarceramento feminino ou, né, aquela prerrogativa de ter ali uma retração sistêmica na pena preventiva de prisão para outros tipos? Sim. Paralelo a este elemento, eu tenho que ressaltar um elemento bem interessante para que você leve para a prova. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023,
Não estou usando de 2024 porque ele ainda não foi divulgado, tá? Ele será divulgado no meio do ano ali, né, para frente. O Brasil tem 95% das pessoas privadas de liberdade, ó, do sexo masculino. Mas, professor, o que que o sexo masculino tem a ver? Se o anuário tem a indicação de que 95% das pessoas privadas de liberdade no Brasil são do sexo masculino, somente 5% em nosso país é do sexo feminino. É uma conta inversamente proporcional, ou proporcionalmente inversa, né? Como você quiser. Ah, entendido. Paralelo a isso, você ainda pode utilizar as chamadas regras de Mandela. Nossa, professor, tá cheio de regra a aula de hoje, não? Sim, algumas regras, como a de Bangkok, como a de Mandela, sempre vão salvar você em temas de segurança pública, enveredando-se pela premissa do sistema prisional. E aí, obviamente, quando eu falo de regras de Mandela, é as regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento de reclusos, tá? Ah, eu posso transferir e usá-la também dentro desta seara do encarceramento feminino? Sim, sem medo de ser feliz. Aqui eu trago algumas possibilidades para você criar um arcabouço, caso você tenha sentido dificuldade em produzir este tema, ok? Agora, sem mais delongas, vamos para a nossa correção detalhada. Deixe-me compartilhar o primeiro texto para você. Se quiser fazer um print deste repertório basilar que eu montei aqui para você rapidinho, o momento é esse. E chance única, ó. Eu já estou apagando tudo em 3, 2, 1, foi. Agora, vamos para a nossa correção. Primeiro, vamos bater a estrutura. Introdução, D1, D2, conclusão. Nós já temos um probleminha técnico estrutural, né? Ó, o D1 é muito maior do que o D2. Eu posso aqui e ouso dizer que é praticamente o dobro, tá? Tem que tomar cuidado quando eu tenho esta ampliação, tá? Ah, é, professor? Sim, por favor. Eu preciso tomar muito cuidado com esta ampliação, porque isso é muito prejudicial à estrutura, à dinâmica do texto. E aí você vai perder ponto no aspecto 1, né? Você pode perder ponto no aspecto 3, tão quanto você pode perder ponto também no nosso aspecto 4. Agora, vamos lá para a nossa introduçãozinha básica, né? Sem muita novidade. Primeiramente, o sistema prisional brasileiro, marcado por sua história, superlotação, opa, aqui um errinho de concordância, né? Violência e ineficiência, releva ainda um panorama ainda, redundância, mais preocupante quando se trata do encarceramento feminino. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, ótima menção, em 2022 as mulheres representavam 37% da população carcerária nacional, um número alarmante que exige reflexão e medidas urgentes para a desconstrução dessa realidade. Opa, um dado aqui antigo, mais usual, né? O uso do primeiramente aqui não faz sentido, tá? Guarde o primeiramente para o D1. Ah, mas eu coloquei em primeiro lugar, maravilha, tá? Guarde para o D1 em especial, em especial. Mas fica evidente aqui a característica central da tese do aluno, né? O candidato deixou bem claro a sua visão sobre o encarceramento feminino, trouxe um dado do CNJ de 2022, tá? Ah, é, professor? Sim. Eu tenho um dado que é antigo, mas que, obviamente,
ele funciona, porque está dentro de um recorte bom, está dentro de um recorte bom dentro dessa estrutura. Se nós pegarmos alguns dados sobre este encarceramento feminino, aqui em substituição ao dado do CNJ, eu iria trabalhar com uma outra premissa, né? Professor? Sim. Por exemplo, houve um estudo realizado pela World Family Imprisonment List no ano de 2023, que trouxe aqui no nosso país um número aproximado de 40 mil mulheres encarceradas, né? Olha só, 40 mil mulheres encarceradas. A população prisional do Brasil, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, é de 832.295 pessoas encarceradas. 40 mil são mulheres. Este dado aqui do nosso CNJ, a gente precisa verificar qual é a amostragem que ele trouxe para a gente, né? Qual é o recorte. Por quê, professor? Porque eu não tenho este número presente em dados. Não, professor? Não. Eu não tenho este número hoje na minha atual conjuntura. Professor, mas em 2022 o CNJ tinha isso. Ok, em 2022. Mas os dados atuais que são disponibilizados, por exemplo, pelo Departamento de Penitenciário Nacional, o nosso DEPEN, eu tenho aqui cerca de 40 mil mulheres encarceradas. E o Brasil é a terceira maior comunidade prisional de mulheres do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. O mesmo acontece com o encarceramento masculino, tá? É a mesma posição. E segundo este relatório, só para que você entenda, 45% das mulheres que estão presas em nosso país encontram-se em prisão preventiva. O que isso significa? Ainda estão aguardando julgamento. Então, eu tenho um encarceramento desordenado, tá? Ela é real oficial, mas muitas destas mulheres estão aguardando julgamento. Então, só tem que tomar cuidado com este dado, tá? Este dado do CNJ. Por quê? Porque é um dado que hoje já não retrata de fato e deveras a realidade do sistema prisional brasileiro feminino, tá? Eu não tenho mais esta porcentagem. Se a gente fizer ali uma comparação, né, segundo os dados do anuário, representa 5% as mulheres encarceradas em nosso país. Ok? Mas está tudo bem, a gente segue. Vamos adiante. Primeiro parágrafo de desenvolvimento, nós temos aqui o nosso D1, mas antes eu já vou evidenciar um probleminha aqui, ó. Aqui eu não vou marcar não, eu vou deixar esse passar, tá? O uso da margem direita, ó, isso aqui, este espaçamento vai gerar desconto final, tá? Em primeiro lugar, as causas do aprisionamento, deixa eu colocar um X aqui também, do aprisionamento feminino são complexas e multifacetadas, muitas vezes enraizadas em questão de gênero, pobreza e vulnerabilidade social. Estudos apontam que mulheres são mais propensas a serem detidas por crimes relacionados à pobreza, como o tráfico de drogas de baixa monta, enquanto crimes contra homens, como homicídios, geralmente resultam penas alternativas. Ok. Aqui só faltou colocar a fonte, né? Mas o dado está corretíssimo. Essa disparidade revela um sistema criminal falho e não pode unificar, hein? Que pune com mais rigor as mulheres em situação de marginalização. Nesse sentido, os impactos do encarceramento feminino são devastadores, tanto para as mulheres aprisionadas quanto para suas famílias e comunidades. A privação de liberdade, a violência física e psicológica, a falta de acesso à saúde e educação e o rompimento dos laços familiares são fatores que contribuem para a reincidência
e dificultam a reinserção social. Aqui eu tenho uma boa base, né? Uma boa base. A base é muito boa. Mas perceba, é muito extenso. Alongou demais, foi falando, por vezes parece que a informação vai se tornando repetida. Não precisa alongar tanto esse D1, tá? Não precisa. Vamos trabalhar aqui com a assertividade, a objetividade, porque isso vai elevar o seu patamar produtivo, tá? Ah, professor, maravilha, anotado. Dito isso, eu quero que você entenda. Quando eu trago essa premissa do aprisionamento, aqui como núcleo de argumento, você deveria ter citado a lei de drogas, né? Ah, professor, por quê? Porque a lei de drogas é a corresponsável pelo encarceramento em massa de mulheres no Brasil. Então, sem sombra de dúvidas, se eu trago a lei de drogas para o meu corpo de debate, a minha construção de texto tem uma elevação bem gradativa, tem uma elevação bem sistemática, que é um fator muito importante, que é um fator extremamente pertinente. Dito isso, vamos avançar. Vamos para o nosso D2, tá? Já vou demarcá-lo aqui, o D2. Em segundo lugar, ótimo começo, ótimo conectivo. Diante deste cenário desolador, alternativas ao encarceramento se apresentam como medidas urgentes e necessárias. Aqui, mais um desvio, né? Que erro de grafia. A despenalização de crime de menor potencial ofensivo, a expansão de medidas alternativas à prisão como penas redistributivas ou penas restritivas de direito e o acompanhamento social e o investimento em políticas públicas, muito seguido, hein? Inclusão social e econômica são soluções essenciais para a construção de um futuro mais justo e humanizado para mulheres brasileiras. E aqui eu vejo uma construção totalmente ancorada no nosso senso comum. Só que o senso comum não sustenta argumento em um texto dissertativo argumentativo, tá? Não sustenta, professor? Não. Aqui poderia ter sido usado como núcleo de repertório o que eu disse há pouco, as nossas regras de Bangkok. As regras de Bangkok aqui cairiam como uma luva, literalmente, tá? Então, eu tenho que ter esse cuidado. Ah, professor, mas a ideia parece bastante com as regras de Bangkok. Parece, mas ela foi citada? Não. Se ela não foi citada, o avaliador não vai corrigi-la. Então, as regras de Bangkok, neste núcleo aqui, seriam a base para elevar. E aí o que acontece? A base do D1 ela é boa, é muito boa. A base do D2 é senso comum. O texto não conseguiu ter o progresso que precisaria. E eu tenho que ter este cuidado. Que cuidado, professor? A minha construção de texto, a minha elevação, ela tem que seguir em uma ordem crescente. Então, eu tenho que cuidar para o meu D1 ser o parágrafo mais simples e o D2 o mais sofisticado. Isso é um recurso para a sistematização, para a elevação produtiva do seu texto. Dito isso, vamos para a conclusão, né? Chegamos nela. Aí eu tenho o seguinte aspecto: elemento conclusivo. Por fim, é imperativo reformar o sistema penal e criar políticas públicas eficazes para a reinserção social das mulheres encarceradas. A desconstrução do encarceramento feminino passa pela humanização das penas e pelo investimento em educação e trabalho, garantindo assim a dignidade e os direitos fundamentais
destas mulheres. Aqui, essa ideia da humanização é uma ideia defendida por um autor, John Howard, um autor que viveu e analisou o sistema prisional lá da Europa, em especial ali no núcleo inglês, tá? Mas não houve a citação do autor, então eu só entendo a ideia de uma humanização da pena. Há uma boa retomada. Então, aqui, ó, podemos dizer que a conclusão encontra-se ok. Introdução e conclusão, eu posso dizer que foram os pontos mais elevados do texto. Foram os dois momentos ali de maior projeção, de maior qualidade por parte do candidato. Então, há um probleminha técnico estrutural, né? Uma vez que eu preciso evidenciar um parágrafo de desenvolvimento sempre com muita solidez, né? Então, tem que tomar cuidado com esta disposição do quantitativo de linhas. Deixe-me ensinar a vocês uma estratégia, tá? Sempre que você for fazer o seu rascunho, você vem na linha 6 e você demarca um traço. Aí você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na linha 14, você marca outro traço. Aí você vem e conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na linha 23, você marca outro traço. Professor, o que isso significa? Aqui eu tenho uma estrutura funcional. Eu vou dividir 6 linhas para a introdução, 8 linhas para o D1, 9 linhas para o D2 e 7 linhas para a conclusão. Isso aqui é técnico. Evita um parágrafo como esse, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho um D1 com 12 linhas. 12 linhas é mais de um terço da prova em totalidade. Isso não pode acontecer. Fica muito desorganizado. Agora vamos ali para a translineação, né? Deixe-me pegar o pincel vermelho. Aqui, erro de translineação, errinho aqui no uso da margem direita, até que não foram muitos não, tá tranquilo. Agora vamos à atribuição de nota. Apresentação do texto. Houve uma discrepância muito grande entre os parágrafos, tá? Isso prejudica muito esta base, né? Ah, é, professor? Sim. Então, nós temos aqui 3 de apresentação. A legibilidade, o texto está muito junto, está muito próximo, tá? É legível, sim, mas não tem uma legibilidade muito avançada. Dito isso, 13,5. Cuida disso. Em alguns momentos, como aqui, ó, fica tão próximo que une as palavras. Isso é prejudicial. A ordenação de ideias. Eu tenho uma ordenação de ideias clara, é boa, mas eu não tenho uma fonte de sustentação. Ouso dizer que a melhor fonte foi exposta na introdução. Só que na introdução ela fica deslocada no que tange ao desenvolvimento. Pertinência do tema, o tema é pertinente, então vamos aqui para 4. 13,5 com 13,5, 7 com 3, 10, com 4, 14. Temos erros de concordância, grudou a palavra, aqui forçou uma vez, conta-se um erro, aqui outro, 3, 4 errinhos, aí vem para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, menos 0,45 de desconto é igual a 13,55, tá? Uma nota intermediária poderia ser muito maior, sem sombra de dúvidas, se tivesse qualificado o D1 e o D2, tá?
Aqui faltou, infelizmente, uma qualificação mais acentuada, mais apropriada para essa estrutura, tá? Ah, então, dentro dessa seara, dentro desta organização, a gente tem que ter este elemento, tem que ter esta base? Sim. Isso é um núcleo sistêmico. Eu tenho que apresentar para que a minha construção possa ter ali a sua elevação, a sua sistematização de forma mais sólida, de forma mais objetiva, de forma mais coesa. Tranquilo? Agora, vamos para a correção do nosso texto 2, bem detalhada com vocês a partir de agora. Já vou jogar na tela para você o nosso texto 2, né? Texto interessantíssimo, né? Para a gente trabalhar aqui esta base. A frase tema, ela não muda, né? É a desconstrução do encarceramento feminino no Brasil, uma análise crítica das causas, impactos e alternativas para a reinserção social, de forma bem técnica. Aí eu tenho a seguinte base. Olha a introdução, o D1, o D2 e a conclusão. Aqui a gente já observa um texto um pouco mais equilibrado, porém, ó, introdução com 8 linhas é muita coisa, né? Quase um terço da redação do candidato é só introduzindo o assunto. E isso aqui não funciona, né? Eu tenho que qualificar. Aí nós temos aqui o amor por princípio, a ordem por base, o processo por fim. Esse lema positivista, formulado pelo filósofo francês Auguste Comte, lembrando que ele é sociólogo, né? Inspirou a frase política a ordem e progresso, exposta na célebre bandeira nacional. No entanto, o cenário desafiador vivenciado no Brasil, redundância, né? Representa uma antítese, a máxima do símbolo, tá muito separado, pátrio, uma vez que o encarceramento feminino no Brasil, grave problema a ser enfrentado pela sociedade, resulta na desordem, de novo grudado, e no retrocesso do desenvolvimento social. Desse modo, não só a negligência do Estado, como também a falta de empatia, reflexo do individualismo, solidificam tal mazela. Nota-se aqui uma boa introdução. Mas tem um detalhe. A boa introdução começa aqui. Ah, é, professor? Sim. Esta primeira partezinha aqui, eu vou ser bem honesto. Essa primeira partezinha aqui ficou totalmente forçado, tá? Ah, é. Notadamente, isso aqui é parte de um esqueleto de texto. Tá? Ah, professor, e como que você percebe isso? Porque essa estrutura eu já corrigi mais de 25, 30 textos com esta mesma frase. Ah, professor, eu não posso replicar, já que está falando de Brasil? Não, tem coisa que não combina, e aqui não combinou. Não combinou, tá? Ah, não combinou? Não. Fica muito notório que o candidato quis impactar o avaliador, trazendo uma citação, uma frase, uma menção de Auguste Comte, que é um sociólogo, o pai do positivismo, né? O homem que vai criar uma base sólida para o entendimento da nossa sociedade, mas não encaixou com o tema encarceramento feminino. Infelizmente, não combina. Então, ó, tem que tomar cuidado, meu candidato. Se você ficar usando essas frases prontas, frasezinhas, vai impactar. Impactar quem? Impactar como? Não fique se atendo à frase pronta. E essa aqui, infelizmente, é uma frase pronta que aí o candidato vai tentar. Não. Seria muito mais bonito trazer aqui uma
Regra de Bangkok. Ah, é, professor? Sim, ao invés de colocar essa frase aqui, você pode colocar, segundo as regras de Bangkok, torna-se essencial medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras, com o objetivo de reduzir o encarceramento feminino. Ponto. Teria um impacto tão legal quanto e faria mais sentido do que fez esta citação. Então, cuidado. Se esse texto é seu, meu aluno, cuidado. Detalhe: ao forçar isso, você vai quebrar o seu aspecto 1, você vai quebrar o seu aspecto 3 e você vai quebrar o seu aspecto 4. Tá? Então, cuidado. Do no entanto para baixo, ficou uma introdução boa, boa até, né? Embora aqui cite a antítese, né, do símbolo pátrio de ordem e progresso, ainda passa. Ficou visível a tese, mas não fica querendo usar uma frase, né? Aqui é pior do que um filósofo, é uma frase de estimação. Não dá. Não combina, não ajusta isso, tá? Não ajusta. Dito isso, vamos ao nosso D1. Tá aqui o D1 para a gente balizar. O que nós temos no nosso D1? De forma bem sistêmica, né? A princípio, olha, rapaz, gastando. É interessante pontuar que a negligência do Estado é uma das causas do problema no país. Olha, de acordo com a Constituição Federal de 88, que traz em seu artigo 6º a segurança como um direito social. Aí ficou complicado, né? Esse período de texto ficou muito curto. Esse período de texto aqui ficou muito curto, até parecendo solto. Mas vamos ver o que vem de forma subsequente. Nesse sentido, imagina-se que o encarceramento é garantido por tal direito. Calma. O encarceramento, o encarceramento é garantido pelo artigo 6º? Oi? Lembra de um detalhe. Ó, olha aqui para mim, meu aluno. Preste atenção. Artigo 6º. São direitos sociais. A educação, a saúde, ao trabalho, ao lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância, a assistência aos desamparados. Isso faz parte do artigo 6º. Agora, o encarceramento feminino, eu não vejo essa margem, a menos que você quis dizer, e aí querer dizer não é dizer, a questão da proteção à maternidade e à infância, por exemplo, que com um superencarceramento a gente vai ter esse probleminha sistêmico, né? Ah, então vamos lá, vamos seguir a leitura e a correção. Mas esses dois períodos ficaram muito soltos dentro do texto. No entanto, infelizmente, o Estado não atua em defesa do ponto de vida coletivo previsto constitucionalmente, da que grande parte da população sofre com essa paridade. Que paridade? Esse sofrimento ocorre pelo fato do encarceramento desordenado e não reeducador, trazer pessoas não ressocializadas e que tendem a voltar ao mundo da criminalidade. Portanto, é inadmissível a ineficácia do governo em não defender as garantias básicas da população verde e amarela. Vixe, aí complicou. Complicou mais ainda, né? Faltou expor fontes, mais dados. Quando eu digo que o encarceramento ele não funciona, eu tenho que apontar o porquê ele não funciona. Qual é o dado? Qual é o dado de reinserção e de reincidência criminal no Brasil? Se eu quero falar que existe isso de fato e deveras, eu tenho que expor um dado. E aqui não tem dado, tem senso comum, né? Ah, professor, mas tem algum dado que fale sobre isso? Nós temos hoje o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo,
divulgou no segundo semestre de 2023 que, segundo dados coletados por este núcleo, cerca de 70% das pessoas que cumprem pena de prisão no Brasil reincidem no crime, né? Algum tempo depois de estar em liberdade. Mas este dado, ele não trabalha de forma exclusiva com o encarceramento feminino. Aí pode estar misturando as coisas, tá? Lembra, ó, o meu tema tem uma característica, eu vou demarcar. Ó, a desconstrução do encarceramento feminino no Brasil. Do encarceramento feminino. Eu não posso trabalhar o encarceramento como um todo. Há diferenças, ok? E professor, não tinha parado para pensar nisso. Então, tem que parar para pensar. Tem que parar para olhar essa estrutura. Tem que ter este discernimento, essa qualificação. A minha frase tema condiciona a uma base, que é este olhar estrutural ao encarceramento feminino. Ponto. Ah, entendido, professor. Vou ficar atento, por favor. Agora vamos ao D2, tá? Vamos ao nosso D2. Deixe-me pegar o pincel aqui, ó. D2 entrando na nossa pauta. O que nós temos para o D2? Olha só. Além disso, a problemática encontra terra fértil no individualismo e na falta de empatia. Período. Isso é delegado ao fato de que muitas pessoas muitas pessoas acharem, aí complicou, né? Que o único responsável pela ressocialização é o governo. Na obra Modernidade Líquida de Bauman, Zygmunt Bauman defende que a pós-modernidade, aqui faltou o hífen, né? Pós-modernidade é fortemente influenciada pelo individualismo. Em virtude disso, há como consequência a falta de ajuda social, que, segundo a criminologia, atua como chamado de controle social informal, o qual é responsável por evitar que as pessoas entrem no mundo da criminalidade. Assim, essa liquidez influi sobre a questão do encarceramento feminino e na sua ressocialização. Funciona como um forte empecilho para sua resolução. Olha, eu já usei muitas vezes este autor aqui, Zygmunt Bauman, mas usar a pós-modernidade, o individualismo, para tentar justificar um problema referente ao encarceramento ou ao desencarceramento em massa, eu acho um pouquinho complexo, tá? Assim, a ideia é legal. Nossa, vou trazer Bauman, a modernidade líquida, vou trazer uma concepção, uma ideia ali. Nossa, muito bom, muito legal, essencial, maravilhoso. Mas na verdade, quando eu olho para isso aqui, novamente eu vejo um candidato que não tem argumento sistêmico sobre o tema, querendo forçar o uso de um autor para tentar achar um terreno fértil para prosperar. Mas não funciona assim, não. Não. Ó, aqui, meu caro, a ideia é até boa, mas é muito, mas muito forçada. Muito forçado, tá? Muito forçado mesmo. O individualismo aqui, para o nosso tema, eu estou falando de causas, impactos e alternativas para esta reinserção.
E eu vou te dizer que o individualismo é o menor dos problemas. O que mata é o estereótipo, né, de que é um ex-detento, é uma ex-detenta. O individualismo não infere-se de forma direta, de forma conceitual. Assim, a ideia aqui pode. Mas eu achei que dava. Não, não dá. Ficou desarrumado. Tá? Tem que tomar cuidado. Isso aqui mata a sua produção de texto. Eu tenho que ter este cuidado, tá? Esse cuidado é algo assim elementar, é algo essencial para o meu sucesso produtivo. Então, eu vou pedir um ponto de alerta, um ponto de atenção, candidato. Esse tipo de uso aqui fica muito forçado, tá? E o avaliador, assim como eu, vai tirar muito ponto na estrutura do seu texto. Mais muito ponto. Você vai ver na sequência. Agora a gente chega na conclusão. Tá aqui. Portanto, são necessárias medidas capazes de resolver os desafios do encarceramento feminino. Para isso, é indispensável que o governo, por intermédio do Ministério da Justiça e Segurança, ou Ministério da Justiça e secretarias responsáveis pelo tema, e quais são elas, né? Quais são as secretarias? Especificidade. Quais são elas? Façam projetos mais focados na ressocialização, de forma a envolver toda a sociedade. Assim, será consolidada uma sociedade em que o Estado desempenha corretamente seu papel social, bem como o Brasil andará rumo à ordem e progresso. Olha que ousadia! Fez até a menção ao que se citou na introdução. Olha, uma boa retomada, né? Caramba, olha, o candidato aqui trouxe a ordem e progresso de novo. Só que faltou especificidade, né? Eu tenho que tomar esse cuidado aí no que tange a especificidade. Dito isso, né, vamos à análise. A apresentação do tema 2,5, tá? A apresentação aqui, quando eu pego um esqueleto assim evidente, ou um candidato que força o uso de alguma coisa, eu quebro muito. A legibilidade, 13,5, não está 100%, tá? Não tá. Tem que forçar muito a leitura. Teve um J aqui, que eu quase não entendi que era um J, eu já ia fazer um desconto na ajuda social. Ordenação das ideias. É até bom, né? É até bom. 3,5. Agora, a pertinência e conhecimento sobre o tema, aí não dá não. É 3. 13,5 com 13,5, 7. Com 3, 10. Com 2,5, 12,5. Né? Aqui não tem desvios no uso da margem direita, tá bom? Tem alguns errinhos básicos aí no texto. É, redundância, aqui o 2, 3, 4, aqui 5, 6 errinhos, menos 0,2, 12,3, tá? 12,3. Mas eu vou fazer um adendo, tá? Um adendo, uma observação de cuidado. O avaliador, se fosse um pouco mais, um avaliador um pouco mais, não vou dizer rígido, né? Mas que não goste de esqueleto pronto, poderia ali, inclusive, ter talvez zerado essa base. Oi? Como assim? Ter zerado essa base. O que é? E aí, dentro dessa sistemática, o avaliador poderia ter soltado uma nota zero de cara no texto pelo uso forçado daquele esqueleto, citando o teórico Comte, né? Auguste Comte, um dos maiores sociólogos, o conhecido pai da sociologia, né? Antes de Comte, nós tínhamos a física social, né? Uma referência, por óbvio. Mas eu tenho que tomar aí esse cuidadozinho, ok?
Agora, vamos ao último tema de hoje, para você que está aqui comigo no nosso Objetivo Play. Última redação de hoje na nossa correção, já está na tela. Olha lá, a redação segue o mesmo tema das anteriores. Vamos à divisão estrutural do texto, tá? Para vocês. Primeiramente, introdução, D1, D2, conclusão. É um texto bastante organizado, né? Nessa estrutura basilar aqui. A gente consegue visualizá-la. Isso é bom, tá? Isso é bom. Agora, deixe-me estruturar esta basezinha. Vamos começar. A Constituição Federal de 88, conhecida como Constituição Cidadã, expõe como um de seus fundamentos da República Federativa do Brasil, a dignidade da pessoa humana. Nossa, citação maravilhosa, né? Citação maravilhosa. No entanto, quando se observa a necessidade da desconstrução do encarceramento feminino, aqui a translineação ficou ruim, tá? Vai ter um desconto. Percebe-se que essa determinação não é efetivada na sociedade. Isso aqui é muito bom, tá? Neste contexto, faz-se necessário analisar as causas, impactos e alternativas para a reinserção social. Olha só, isso aqui é um parágrafo de almanaque, tá? Ficou excelente. Parágrafo muito bem organizado, trouxe aqui de forma bem organizada e sistêmica a nossa introdução com a tese evidente, fez uso da Constituição Federal de forma equilibrada, sem discutir artigo, parágrafo, inciso, porque não é o objetivo da introdução. É isso que se espera do avaliador, né? É básico mesmo, tá? Anotado. Dito isso, a gente vai para o segundo parágrafo de desenvolvimento. E aí eu tenho aqui, em primeira análise, é preciso salientar que a maioria do público feminino encarcerado é devido ao envolvimento com o tráfico de drogas. Opa! Boa menção, né? Nesse sentido, de acordo com o levantamento feito pelo DEPEN, cerca de 62% das mulheres presas foram por conta do crime do tráfico de tóxicos, o que confirma a grande desigualdade vivida pela sociedade. Ademais, pode-se destacar que os crimes contra patrimônio, por exemplo, roubo e furto, são responsáveis também pelos crescentes números nos presídios femininos. Aqui, o que faltou para elevar ainda mais essa base? Uma menção à lei de drogas. Ah, professor, mas ficou bom, citou um dado estatístico do DEPEN. Sim, não estou dizendo que encontra-se ruim. É bom, é muito bom. Mas se tivesse feito essa exposição sistêmica, né, da lei de drogas, iria qualificar ainda mais a base para o usuário, né? No caso, o nosso leitor. Então, tecnicamente, o leitor iria perceber que o encadeamento de ideias faz total sentido, mas está tudo bem, sem novidade. E aí a gente segue para o nosso D2. Em segunda análise, é necessário debater os impactos do encarceramento feminino no Brasil. Neste viés, segundo o IBGE, 34,4 milhões de mulheres são responsáveis financeiramente pelos domicílios. Com isso, observa-se que, na busca para suprir as necessidades de seu lar, muitas delas se tornam ausentes na vida dos seus filhos, o que ocasiona a desestruturação na família e um certo desamparo afetivo. Aqui
o candidato optou por um viés econômico. Eu achei até interessante, mas confesso que esse viés econômico não ficou ali tão sistêmico, tão clássico, tão claro. Precisa tomar cuidado com esta base, tá? Quando eu venho trazendo este viés econômico, por quê? Não correlaciona diretamente com o tema central. Então parece que o candidato deu uma tangenciada. Embora faz sentido o raciocínio, mas parece-me que faltou um período. Por exemplo, se coloca assim, esse encarceramento em massa vai privar a convivência entre mães e filhos. Talvez traria uma similaridade, uma proximidade com o tema. É um bom parágrafo, muito bem construído, com este viés econômico, mas faltou ali uma conexão mais intrínseca com o nosso tema. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, tá? Tem que tomar cuidado, porque senão você tem quebra de nota, como vai acontecer. Dito isso, a gente vai para o parágrafo derradeiro, né? Para nossa conclusão. E aí diz o seguinte: por fim, ações do governo são necessárias para a realização de uma mudança de percurso desse óbice. Sendo assim, compete ao Poder Executivo criar políticas públicas voltadas para as causas, os impactos e as alternativas para a reinserção de mulher no convívio social. Feito isso, será possível cooperar com a diminuição feminina nos presídios, de forma a alcançar o cumprimento da dignidade humana da República Federativa do Brasil. Foi uma boa retomada, né? Fica bem claro aqui o conhecimento do candidato, mas o governo ou compete ao Poder Executivo não atinge o que nós chamamos de nível bom de especificidade. Quando você vai trazer o que nós chamamos de uma proposta de solução, uma proposta de intervenção, eu tenho que dar ali um nível maior de especificidade, para que o candidato demonstre o seu clássico domínio técnico, tá? Então, faltou essa especificidade aqui, infelizmente, né? Faltou este nível de especificidade. Então, a gente tem que ficar muito atento para não ser ali tecnicamente prejudicado. Agora, vamos à atribuição da nota do candidato. Apresentação, né? Nota-se aqui uma apresentação boa, teve um desvio aqui neste D2 mais 3,7. A legibilidade aqui ela é boa, vai manter o padrão dos 4. Ordenação de ideias, 5,5. Domínio sobre o tema, 5. Então, 5 com 5,5, 10,5. Com 4, 14,5. Com 3,7, 17,5, 18,2. Menos. Tivemos aqui um erro na translineação, basicamente. Não tem quase erro, 0,05, 18,15. Já é um texto bem organizado, já é um texto na prateleira de cima, né? Um texto aí que vai beirar uma nota máxima. Então, meu aluno, o que eu quero de você? Muita atenção, muito cuidado, muita sistemática produtiva, tá? A sua constituição, a sua produção de texto tem que estar totalmente amarradinha, né? Então, tome muito cuidado na organização e na escolha dos seus argumentos. Por quê?
é a partir desta organização e dessa escolha que o seu texto pode chegar a uma nota máxima. Aqui, o único detalhe, o único defeito técnico do texto é o desenvolvimento 2, que trouxe um critério econômico, mas não está ali intimamente ligado ao nosso tema, e isso é um problema. E também a questão sistêmica referente ao que? A nossa base de conclusão. Sempre que você for elaborar uma conclusão que traga consigo uma premissa de proposta de intervenção, eu vou pedir para você, meu aluno, pensar antes de montá-la na ação, no agente, no modo, no efeito e no detalhamento. Ação, agente, modo, efeito, detalhamento. Se você pensar em todos estes núcleos constitutivos, com toda a certeza, a sua construção vai para um patamar mais elevado, para uma prateleira de cima. Evita colocar, cabe ao poder público, ok, né? Cabe ao governo federal, ok. Cabe ao poder executivo, ok. Mas eu tenho que dar especificidade. Eu tenho que dar aqui um nível de entendimento mais sólido. Maravilha? Agora, você que está comigo no nosso objetivo Play, bate aquele print. Printou? Marca lá o arroba pergunta para o Heitor, marca lá o arroba objetivo concursos e posta você estudando redação comigo, tá? Vai ser uma honra compartilhar e muita atenção. Sempre que você assistir a estas aulas de redação na prática, vá corrigindo os seus erros de forma bem minuciosa. Trabalhar o erro aqui é a única forma de você chegar a uma nota máxima, certo? E lembre-se, redação é constância. Só escreve bem quem escreve sempre. Leva isso para a sua vida. Um grande abraço e a gente se vê na semana que vem. Valeu, meu caro. Até a próxima. Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, velho. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar. Né? Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, velho? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. E fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje. E assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos no preparatório Objetivo do meu grande amigo Lucas Neto e consegui, graças a Deus e a todo o esforço de todo o pessoal que me acompanhou no meu esforço e tudo mais, a aprovação do Ministério Público da União e hoje eu sou servidor público federal. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos. Passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso pelo site moderno, aulas de PDF direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto pela democratização do estudo para concurso. E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. A preparação foi muito boa, eu me esforcei bastante, eu
abrir mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma. Se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha. Eu me tornei outra pessoa, eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa. E eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava e ele sabe disso. Porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado, eu era altamente negativa e o professor Lucas, de uma certa forma, me moldou. Eu vim aqui falar, primeiramente, não desiste dos seus sonhos, cara. Não desiste dos seus sonhos, vai ter o preço. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti às aulas e já pensando, cara, eu não posso, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não consiga, eu tenho que agradecer o Lucas Neto, toda a equipe do Objetivo,